Oi, meu nome é Heitor, tenho 11 anos. Oi, meu nome é Sofia e eu tenho 6 anos. Oi, eu sou a Lavínia, eu tenho 3 aninhos. Oi, meu nome é Carol Blogueirinha e tenho 10 anos. Oi, pessoal, meu nome é Gigi e eu tenho 6 anos. Oi, meu nome é Miguel, eu tenho 8 anos. Oi, meu nome é Gui, eu tenho 9 anos. Como vocês sabem, enquanto houver coração infantil, o Vasco será imortal. Mas nós também precisamos de vocês. Mesmo no pior momento da história do nosso clube, O nosso coração infantil resolveu acreditar. Acredito em vocês também. O Vasco é pra quem acredita. Honrem a nossa camisa, honrem a nossa história, joguem por nós. Joguem por nós. a nossa torcida imensa quer e precisa voltar a ser feliz. Estamos com vocês até o fim. O Vasco não vai barrar, eu acredito. O Vasco não vai abajar. Eu acredito. O Vasco não vai abarrar. Eu acredito. O Vasco não abarrar. Eu acredito. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos vascaínos e vascaínas ligadinhos aqui no nosso canal, dos 4 cantos espalhados aqui do nosso país. Você também que está off do Brasil, você que está fora do Brasil, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos juntos para falar do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Partida muito importante, decisiva aí pro Vasco no dia de amanhã, daqui a pouco, né? Muito conhecido também como domingo, né, galera? Fato é que eu tenho muita coisa importante para trazer para vocês e já peço para cada um de vocês que chegou aqui pela primeira vez, se inscreva aqui no canal e compartilha também o nosso conteúdo. Vou pedir de novo, porque pedir não ofende, não custa nada, é de graça, né? Eu tô precisando de uma ajuda de vocês para o nosso canal evoluir. Segue a chave Pix aqui no rodapé da tela, meu banco é o Banco BMG, minha chave é a chave e-mail, alvarovascaíno588@gmail.com. O valor que o Papai do Céu colocar no seu coração e que você puder, quiser abençoar, ajudar o nosso canal, é muito bem-vindo e Deus abençoe. Valeu, família? E também, quem não puder ajudar também, não quiser, Deus abençoe da mesma forma. Galera, bora lá então falar do que mais importa, que nos interessa, que é o nosso Vasco. No dia de hoje, dia de hoje não, né? Saiu a notícia no dia de hoje que na última quinta-feira, né, gente, torcedores aí de torcidas organizadas, inclusive a Rasta Vascaína, a torcida organizada do nosso Vascão, se reuniram lá na Alerj, né, gente, para debater aí, para falar sobre o assunto que estava em pauta, que era a questão envolvendo briga de torcidas organizadas, briga de torcedores, sobretudo, né, gente, em clássicos cariocas, né? Vale lembrar que o Campeonato Carioca já tem data marcada, já tá tudo ali agendado, o primeiro, o segundo turno. E aí as torcidas, né, se encontraram aí com o pessoal da Alerj aqui do Rio de Janeiro para debater sobre esse assunto, uma boa iniciativa aí. Vale lembrar que a iniciativa, né, gente, é para evitar tumulto, evitar mais óbitos, evitar aí torcedores aí, né, que acabam deixando suas famílias, né, evitar mais morte, evitar pessoas hospitalizadas por brigas aí de torcidas organizadas. Em clássicos cariocas, né, gente? Então vamos torcer para que a paz reine. Já falei, vou falar de novo, não vai resolver nada, né? Juntar ali 50 de um lado e 50 de outro, aquele quebra-quebra do caramba ali, pra quê? A troco de quê, né? Todo mundo tem pai, tem mãe, tem filho, tem irmão, então não tem necessidade realmente. Dito isso, vamos falar aí de campo e bola, né, gente? O nosso Vascão encerrou a preparação nesse sábado aí pela manhã, fez os últimos treinamentos, os últimos preparativos para a partidaça de logo mais esse domingão contra a equipe do Grêmio. O nosso elenco aí já viajou para Porto Alegre, já está em solo gaúcho, já chegaram a Porto Alegre, chegaram muito bem. E é o seguinte, dentro dessa situação, o Vasco da Gama divulgou aí no dia de hoje a lista dos atletas relacionados, né, que estarão à disposição para essa partida contra o Grêmio. E pasmem os senhores, Guerry Medel está fora, gente. Isso mesmo, Guerry Medel foi cortado da lista, está fora. Ele que não conseguiu se recuperar em tempo hábil, né? Para se fazer aí presente juntamente com o elenco. Então, uma notícia importante, porém muito ruim.
né, que o nosso capitão e aí o melhor zagueiro, aí um dos melhores zagueiros em atividade aí no nosso Vasco, né, vai desfalcar o Vasco diante o Grêmio, não só diante o Grêmio, tá? Saiu agora há pouco à noite que o departamento médico do Vasco afirma que possivelmente Guilherme Medel deve também ficar de fora da partida contra o Red Bull Bragantino aqui no Rio, em São Januário, tá, gente? Então, dificilmente veremos aí o nosso capitão chileno, nosso pitbull aí, o Guilherme Medel, novamente em campo com a camisa do Vasco nessa temporada. Ele está fora contra a partida do Grêmio e pode também ficar fora contra o Red Bull Bragantino. Quem deve ganhar a vaga no lugar de Guilherme Medel é o nosso zagueirão Léo, né, que está voltando aí a equipe, né, gente? Vale lembrar que o Medel teve aí um edema, tá, na sua coxa direita. Outra coisa, meus amigos e minhas amigas, vou falar para vocês aqui agora, eu vou colocar na tela aí como vocês já podem acompanhar. A listas foi bom, hein? A lista de atletas relacionados, né, para essa partida. São eles: Alex Teixeira, Manuel Capasso, Gabriel Dias, Gabriel Peck, o goleiro House, o goleiro Ivan, Jair, Léo Jardim também goleiro, Léo Piton, Maicon, Marlon Gomes, Matheus Carvalho e Miranda, Paulinho, Paulo Henrique, Paê, Praxedes, Puma, Robson, Rossi, Sebastião Ferreira, Serginho, Pablo Verrete e Zé Gabriel. Essa então é a lista dos atletas relacionados para essa partida de logo mais diante a equipe do Grêmio. E é o seguinte, a provável equipe aí para enfrentar, no caso, a equipe do Grêmio amanhã seria Léo Jardim, Puma, Maicon, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Marlon Gomes, Paulinho, Rossi, Gabriel Peck e Verrete. Porém, todavia, entretanto, saiu também agora há pouco, aí no tardão da noite, já nesse sabadão, de que o nosso treinador, né, segundo aí o Joel Silva, né, jornalista ali que representa, que trabalha para o veículo de notícias do jornal O Lance. Segundo o Joel Silva, Ramon Dias estaria aí com a ideia de entrar em campo com a escalação parecida assim como ele fez contra o Atlético Paranaense, com um esquema aí de 3-5-2, com 3 zagueiros. Eu particularmente não gosto muito dessa escalação. Acho que fica um buraco muito grande no meio campo, vira um jogo de trocação muito lá e cá, né? Mas, enfim, vamos aguardar, né? Torcer para que os nossos atletas estejam aí com espírito de final para ajudar o nosso Vasco a conseguir essa tão sonhada aí e necessária vitória para a gente escapar de uma vez por todas da zona da degola. Ainda falando dessa partida, nossa equipe tem 12 atletas pendurados, tá, gente? Isso mesmo, 12 jogadores do Vasco estão pendurados aí, que vão jogar essa partida contra o Grêmio. Então, vamos ficar de olho, que se algum pendurado levar cartão diante o Grêmio, automaticamente esse atleta vai estar fora da partida contra o Red Bull Bragantino, que pode valer a permanência do nosso clube na Série A do ano que vem, quarta-feira aqui no Rio, em São Januário. Esses atletas são eles: Gabriel Peck, Paulinho, Pablo Verrete, Léo Jardim, Barros, Puma, Sebastião Ferreira, Zé Gabriel, Serginho, Lucas Piton, Praxedes e Zé Vitor. Essa então é a lista de atletas aí que estão aí pendurados. É o seguinte, gente, o Zé Colmeia, né, ele afirmou que é muito amigo do Alexandre Matos, isso mesmo, né, ele até colocou nas suas redes sociais, é sobre ter amigos, como vocês já podem acompanhar na tela. Segundo o Zé Colmeia falou, ele teve um bate-papo ali com o diretor de futebol do Atlético Paranaense e ex-diretor de futebol também do Palmeiras, o Alexandre Matos, um ótimo diretor de futebol, diga-se de passagem. E segundo o Zé Colmeia afirmou, Alexandre Matos teria afirmado a ele que o Atlético Paranaense vai com tudo aí, né, para cima aí do adversário, que no caso é para ajudar o nosso Vasco, que é o Santos, né, gente? Vamos torcer então para o Atlético Paranaense ir com tudo então aí para cima do Santos, para ajudar aí o nosso Vasco da Gama, né, nessa luta aí contra o rebaixamento. Dito isso, é o seguinte, uma outra pessoa também falou aí sobre a gente ter fé, sobre a gente ter chance, né, gente, de permanecer na Série A, que foi o Cabo Daciolo. Ele relembrou até mesmo aquele clamor que foi levantado ali por ele na frente de São Januário, né, antes do Vasco começar aquela retomada, aquela guinada aí no segundo turno do Brasileirão. Então, para não ficar somente nas minhas palavras, veja um trecho do vídeo ao qual o Cabo Daciolo relembra e fala aí, né, com muita fé para nós vascaínos aí termos aí confiança, né, no nosso elenco. Há pouco tempo nós fizemos uma oração, o Vasco estava prestes a cair, estava na zona de rebaixamento
e nós fizemos uma oração com todos no São Januário. E aí começou uma sequência de vitórias para a honra e glória do Senhor Jesus. Diz a palavra que tudo que estiver conectado na terra está conectado no céu. E que se duas pessoas concordarem sobre qualquer assunto sobre o qual pediram na terra, o Criador faz acontecer. E aí nós pedimos para que houvesse vitória e repreendemos todo o mal. Então eu quero dizer para você que essa oração, ela já foi decretada, já foi proclamado, já foi repreendido todo o mal. Agora é só tomar posse da vitória. Para isso, meu irmão, é importante que haja fé. A fé funciona o seguinte: fé, em definição na Bíblia, está em Hebreus 11:1, que vai dizer assim, ó, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Show de bola, gente. Bom, é isso aí. Gente, só um parêntese aqui, tá? Vale lembrar que nós, como o Clube do Povo, Vasco da Gama, né, a favor de tudo e contra todos, eu, pelo menos, Álvaro Silva, representando aqui o nosso Vasco, tá, gente? Aqui no YouTube, é o seguinte: eu, particularmente, sou cristão, mas assim, não tenho nada contra quem é umbanda, quem é candomblé, quem é espírita, quem é ateu. Respeito cada um de vocês, espero que vocês também me entendam, mas coloquei aí, né, a título de informação, que o Cabo da Ciolo também é vascaíno, né? Assim como eu gostava muito também, gosto ainda, só que já é falecido, né? O nosso pai Santana, que era pai de santo, então a gente tem que saber separar as coisas. Dito isso, galera, é o seguinte: tivemos aí inauguração nessa sexta-feira lá em João Pessoa, na Paraíba. Isso mesmo, gente. As lojas Gigante da Colina chegaram lá na Paraíba, na capital de João Pessoa. Olha, inflamou de gente, tava lotado, parecia que tinha um telão passando o jogo do Vasco, mas não era não. Era a inauguração da loja Gigante da Colina lá em João Pessoa. Então acompanha aí, né, um trechinho dos torcedores do nosso Vascão fazendo uma linda festa na inauguração da loja Gigante da Colina em João Pessoa. É isso aí, né? Show de bola, tá de parabéns aí a todos os torcedores envolvidos. Galera, é o seguinte, a CBF divulgou hoje, no caso nesse sábado pela manhã, uma nota afirmando de que a plataforma dela teria sido invadida e alguns dados adulterados, tá, gente? É de se dar risada, né? É de se dar risada a CBF falar isso. Eu fico até com medo da notícia que pode vir aí amanhã, ou de repente na quarta, ou na quinta-feira, quando acabar o campeonato, com essa história de que alguns dados vazaram aí. Mas a CBF, né, como já diria, que se faz é que se paga, né? Uma entidade tão corrupta e tão suja, né? Agora tá sofrendo aí, né, invasão nas suas redes. Agora é o seguinte, galera, antes da gente continuar aqui falando de outros assuntos, vamos falar aqui um pouquinho do nosso basquete. Nosso Vasco da Gama entrou em quadra, terminou agora há pouco aí a partida, enfrentou o Bauru hoje em São Januário, no ginásio de São Januário, 6 horas da tarde. E é o seguinte, o Vascão venceu, nosso Vascão venceu no basquete, ótima vitória, né? O Vasco venceu a equipe do Bauru pelo placar de 67-58. E aí é o seguinte, a Estrela Bet, juntamente com o Vasco, tem uma campanha, né, envolvendo o basquetebol aí, que é Cestas de Natal. Então, para não ficar só na minha palavra, já vou pegar o gancho, vou colocar a vinheta da Estrela Bet falando da campanha Cestas de Natal, já retorno aqui para a gente continuar o vídeo. O brilho do Natal deve ser visto em todos os lugares e pensando nisso, a Estrela Bet, em parceria com o R10 Score Vasco da Gama, lança a campanha Aposta no Bem, cada cesta conta. Cada cesta do Gigante das Quadras nos jogos em casa até o dia 18 de dezembro serão convertidas em uma cesta de Natal que será destinada aos moradores da Barreira do Vasco em São Januário. Na Barreira eu vou ajudar. Aposte em quem aposta no bem. Estrela Bet, o brilho não para.
É isso aí, né, gente? Então, muito bacana aí a iniciativa da Estrela Bet e do nosso R10 Score. Vasco da Gama tá de parabéns o nosso Vascão que venceu mais um. E é o seguinte, vou deixar aqui na descrição do vídeo o nosso link, tá? Nosso link promocional, entra lá, faz o seu cadastro, é semana de Black Friday, super vale a pena, não fique de fora e já comece a ter chance de ganhar com a Estrela Bet, uma das casas de apostas que mais cresce no Brasil. Bom, meus amigos e minhas amigas, é o seguinte, virando a chavinha, no dia de ontem, né, o conselho ali do Vasco da Gama teve uma reunião e é o seguinte, haverá uma AGE, o que é a AGE, Álvaro Silva? Uma Assembleia Geral Extraordinária, ou seja, uma votação extraordinária, tá, gente? Para a reforma do Estatuto do Vasco da Gama e foi marcada para o dia 21 de dezembro. A votação será híbrida. O que é isso, Álvaro Silva? Você pode votar ou online, à distância, né? Ou ali na sede aonde for marcada essa votação, que está marcada então para o dia 21 de dezembro. Agora, meus amigos e minhas amigas, o nosso Vasco Sub-17, né, ficou em terceiro colocado no Mundial de Futsal. Isso mesmo, gente. O Vasco Sub-17 ficou em terceiro colocado no Mundial de Futsal. Nosso Vascão enfrentou aí na disputa pelo terceiro lugar a Federação Russa, né, a federação lá da Rússia, né? E o nosso Vasco venceu aí, conseguindo, né, ficar na terceira colocação. Meus parabéns aos atletas aí do Sub-17 do futsal do nosso Vasco. E é o seguinte, gente, eu trouxe para vocês a notícia aqui uns 2, 3 dias atrás de que o Vasco da Gama já teria exercido a sua opção, o seu direito de compra sobre o volante Matheus Carvalho. Fato é que saiu uma notícia aí, galera, de que o Vasco vai aguardar até o fim do campeonato. O campeonato acaba quarta-feira agora, né? De lá em diante o Vasco vai começar então a planejar, a pensar o que vai fazer para a temporada de 2024 em relação a contratações, especulações, enfim. Fato é, gente, que tem muita informação desencontrada. Eu já falei isso outro dia aqui, porque o próprio Vasco tinha afirmado que já tinha exercido o direito de compra. Agora saiu uma notícia que vai aguardar. Eu acho que eles viram que surtiu muito mal eles darem essa notícia logo depois da gente ter perdido para o Corinthians, a gente correndo risco para não cair aí. Aí agora falaram que vão aguardar. E sinceramente, eu tenho certeza, o Vasco ficando ou o Vasco não ficando na Série A, eles vão dar a notícia assim que acabar o campeonato que exerceram o direito de compra do Matheus Carvalho. Essa é a minha opinião, tá, gente? E outra coisa, isso também envolve o goleiro Ivan, tá? Só que aí as próprias SAF se pronunciou ontem dizendo que tem sim o interesse em adquirir os direitos do atleta em definitivo. Agora, gente, é o seguinte, só uma notícia aqui importante do beach soccer, né? Do nosso futebol de areia, aí, futebol de praia, né? Do nosso Vasco da Gama, que é o seguinte, o nosso Benjamin Júnior, né? Está de volta. O homem voltou, acompanha a foto dele aí na tela. O homem voltou, né? E tem muita gente perguntando, e cadê o restante dos brabos, né? Pra gente montar aquela Cele Vasco novamente. Eu também pergunto, né? Cadê o restante? Mas tá ótimo aí. Seja muito bem-vindo, nosso querido Benjamin Júnior aí, multicampeão com a camisa do nosso Vasco aí no futebol de areia, no beach soccer, futebol de praia, melhor dizendo, né? Agora, meus amigos, é o seguinte, Edmundo versus 777, isso mesmo, deu treta das grandes. Essa parada começou na noite de ontem, começou os burburinhos ali, ganhou muita força no dia de hoje. Eu vou abrir aspas para o animal Edmundo, dessa vez eu estou do lado dele, concordo com Edmundo em número, gênero e grau. O que ele falou, Álvaro Silva? Calma, vou colocar a arte na tela. Abre aspas para Edmundo. Todos os pedidos feitos pelo Pedrinho foram negados pelo Lúcio Barbosa, o CEO da SAF do Vasco da Gama, por causa da 777. Não existe projeto da 777 para o Vasco, só lucro financeiro. Ponto, fecha aspas. Essa é uma das aspas dele. A outra aspas na reunião, abre aspas, na reunião com os sócios da empresa, ninguém soube responder qual era o projeto esportivo para o Vasco ser campeão. Eles não têm projeto nenhum. Eles não ligam. Ponto, fecha aspas para Edmundo. Então, gente, antes de eu começar a falar do que o Edmundo falou, só uma notícia aqui a título de informação, que o Pedrinho, né, ele iria assumir ali a cadeira de presidente do Vasco da Gama no início de janeiro, e essa data foi prorrogada, postergada, tá, gente? Foi remarcado então a posse do Pedrinho como presidente do Vasco da Gama para o dia 22 de janeiro de 2024. O próprio Edmundo afirmou isso no canal dele lá no Mundo Ed, aqui no YouTube. Agora sim, né, vamos continuar falando aí do que o nosso animal Edmundo falou
sobre a 777 Partners. Eu particularmente concordo plenamente com o que ele falou, né? Eu falei que já no início aqui, falei agora há poucos dias também, quando acabou as eleições do Vasco, quando eu falei, olha, próximo presidente que chegar à frente do Vasco, conseguir captar recursos, um patrocínio master pesado, um Neymar Wise para a reforma de São Januário, colocar a reforma de São Januário para frente e tudo, se tiver um bom diálogo, uma união, uma fusão com a SAF do Vasco, que é a 777 Partners, o Vasco tem tudo para decolar em 2024. Obviamente, se a gente permanecer na Série A, né, gente? Se a gente não permanecer, a gente ainda tem tudo para decolar, não dentro de campo. A nossa obrigação vai ser subir e brigar por alguma coisa na Copa do Brasil. Mas a gente tem tudo também para decolar aí em outros aspectos. Mas o que eu quero dizer não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte: por que então a SAF do Vasco não quer trabalhar em união, em conjunto, em comum acordo com o Vasco Associativo? Só porque eles têm 70% e nós temos 30%, quer dizer, na hora de votação eles têm mais poder, né? Eles têm ali a caneta na mão. Só que eles também têm que entender que o associativo ainda tem direito sobre o clube, sejam menores, mas ainda tem direito, ainda tem voz ali quando se senta à mesa. Obviamente que a última palavra hoje não é do associativo, e sim da SAF, mas o associativo ainda tem voz dentro do Vasco, então eu quero entender, né? Segundo o Edmundo, não foi porque o Lúcio Barbosa não quis, e sim por conta que a 777 não quer. E o Lúcio Barbosa ali, né? Em outra, é funcionário, né? Em outra palavra, seria ali o pau mandado, mas não é assim que a gente deve se dirigir ao Lúcio Barbosa. É outro cara muito vascaíno também, não estou defendendo ele aqui não, tá? Só pra gente saber pontuar as coisas. Fato é que eu acho que é um grande tiro no pé da 777. Até agora, segundo o Edmundo falou, eles não têm projeto e realmente não mostraram projeto nenhum pra gente. Quando o Osório vendeu o Vasco, juntamente com o Salgado, que eles falaram que eles tinham um projeto pro Vasco disputar Mundial, pro Vasco disputar Libertadores, disputar a coisa toda, até agora não chegou aí projeto nenhum. A gente viu aí um péssimo planejamento no início da temporada. O Vasco só foi contratar efetivamente depois da gente fazer muita pressão, os torcedores, a gente fazer muita pressão na janela de meio do ano. Aí que o Vasco foi contratando ali, trouxe 5, 6 reforços que mudaram a cara do time e o nosso treinador, porque senão a gente até isso já estaríamos aí na lama, o Vasco já teria caído. Então eu quero saber qual é o planejamento da 777, o Edmundo está totalmente coberto de razão. Qual é o projeto da 777 para o Vasco ser campeão? Porque assim, falar que vai fazer é muito fácil. Muita gente fala assim, gente, mas eles não rasgam dinheiro, eles não são malucos e não sei o quê. Ok, eles não rasgam dinheiro. Só que o Vasco, da 777, só pagando as contas do Vasco, mantendo o Vasco, eles, para eles é uma uva. Eles pegam jogadores nossos aqui, vende 2 jogadores por ano, bota 100 milhões no bolso, daqui 5, 10 anos, botaram 1 bilhão no bolso. Botaram 1 bilhão e vão gastar aí, sei lá, 400 milhões pro Vasco. Efetivamente 500 milhões, depois vão pagando as dívidas parceladas. Então assim, a conta não fecha, a história não bate. Eu quero saber qual é o interesse real da 777 no Vasco. Se for só para ganhar dinheiro, eles que vão pra puta que o pariu, desculpa do palavreado, se tiver criança na sala, tira. É que eu já tô cansado dessa mentirada, dessa enganação envolvendo o nosso Vasco, entendeu? Agora, se tiver realmente um projeto, então que se una logo junto aí com o Pedrinho. O Pedrinho tá trazendo aí parceiros poderosos, né? A gente ventilou aí no dia de ontem, no dia de hoje, anteontem aí, a situação da Crefisa. Parece que está bem adiantada ali a Crefisa com o Vasco para ser a nova patrocinadora master do nosso clube. O Vasco tem o interesse aí de mudar a capa, que está acabando o contrato, tem o interesse aí de trocar o material esportivo, né? Tem aí o potencial construtivo envolvendo a reforma de São Januário, e a 777 não quer ajudar em nada. Que palhaçada é essa? É uma burrice. Tem que aceitar, tem que abraçar sim. Agora, se a SAF do Vasco começar a não aceitar as coisas que são em benefício do Vasco, a gente, torcedor, só vai restar uma situação para a gente acreditar: que eles estão ganhando dinheiro às custas do Vasco, estão usando o Vasco, né, como aí laranja, né, para fazerem lavagem de dinheiro aí, supostamente, né? A gente vai começar a acreditar nisso, que eles estão fazendo lavagem de dinheiro no nosso clube, que eles estão fazendo aí um montão de coisa errada, estão ganhando comissões aí envolvendo o Vasco, e no final das contas o futebol do nosso clube jogado às traças, né? Então, concordo com o Edmundo em número, gênero e grau, né? Tá mais do que na hora do que esse Josh Wander botar aquela cara americana dele a público, vir e falar. É muito fácil esconder atrás de um CEO que ganha salário, que não pode falar nada, porque dependendo do que o cara fala, ele é demitido, tem um contrato, entendeu? É muito fácil se esconder atrás dessa situação. Eu quero saber o seguinte:
qual é o projeto para o Vasco da Gama realmente trilhar o caminho da vitória, o caminho aí, voltarmos novamente, né, a figurarmos aí a prateleira dos campeões. Eu quero saber, porque o Pedrinho, até o momento, ao que tudo indica, parece que está buscando parcerias para o nosso clube sim voltar a buscar aí, né, essa briga por título aí nas cabeças, né? Mas aí não adianta, o Pedrinho tentando correr para um lado, a 777 correndo para outro lado, né, buscando só seus próprios interesses, o Pedrinho buscando os interesses do Vasco, muita coisa desencontrada, e quem fica no meio desse vão aqui? O Vasco, né? Aí o nosso clube fica no meio dessa bagunça toda, então a gente exige sim explicações e transparência da 777 em relação a projetos para colocar o nosso clube no devido lugar. Isso foi o que eles prometeram quando compraram a SAF do nosso clube. Josh Warner prometeu um timaço para ganhar do Mulambo da Gávea, prometeu folha salarial de mais de 30 milhões de reais por mês, e esse ano a gente aí não passou de 13, 14, estão falando agora há pouco aí, falaram aí alguns dias aí algo em torno de 19 a 21 milhões, não acredito, entendeu? Então assim, falta muita coisa para 777 cair na graça do torcedor, sobretudo a transparência e o mínimo, fazer o que prometeu. A gente não pediu nada de outro mundo, só pedimos um time para a gente não cair para a segunda divisão, só pedimos aí uma reforma para o nosso estádio, né? E acabar com a roubalheira. Será que é demais? É demais pedir isso? Será que é demais pedir um time que seja no minimamente competitivo, um estádio digno para receber o nosso torcedor e que a gente não seja mais roubado? Será que é demais? Não é, mas para esses caras parece que está sendo pedido demais, né? Infelizmente. Gente, agora é o seguinte, a rodada, né? A 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, a penúltima, tá pegando fogo, estamos na reta final, tá chegando ao fim aí o campeonato, né? E é o seguinte, essa 37ª rodada já teve início agora há pouco. O Corinthians perdeu dentro da Neoquímica Arena pro Internacional pelo placar de 2-1. Internacional fez 1-0, o Corinthians buscou um empate, o Internacional fez o segundo gol, o goleiro Rocher salvou no finzinho, mas o Inter teve chance até de fazer mais gols, né? Então fica escancarada a fragilidade aí do Corinthians, jogando dentro de casa, né? Não consegue aí ganhar de quase ninguém, chegou aqui em São Januário, enfiou 4, né? Naquele apagão defensivo que a gente teve, é bem verdade também. A gente tem muitos jogadores aí de fora, mas é o seguinte, o Vasco é para quem acredita, e eu acredito que dá pra gente vencer o Grêmio sim, né? Porque senão não tava usando a camisa do Vasco, já tinha jogado a toalha. Eu sou muito Vasco, eu acredito sim. Galera, é o seguinte, nesse momento que eu tô gravando aqui, tá terminando, tá jogando, não sei quanto tá o jogo, que eu não tô acompanhando aqui agora, tá terminando a partida entre Atlético Mineiro e São Paulo, tá, galera? E amanhã se enfrentam aí Flamengo e Cuiabá às 4 horas da tarde, Palmeiras e Fluminense também às 4 horas da tarde. Todos os outros jogos, tá, gente? Todos os outros jogos serão às 6h30, às 18h30, que são eles, Botafogo e Cruzeiro aqui no Rio, América Mineiro e Bahia lá em Belo Horizonte, Fortaleza e Goiás na Arena Castelão, Red Bull Bragantino e Coritiba lá em Bragança Paulista, Grêmio e Vasco lá em Porto Alegre e Atlético Paranaense e Santos lá em Coritiba. Então essas são as partidas aí dessa 37ª rodada. É o seguinte, né? O América Mineiro hoje se pronunciou, né? Diz que não acha correto, né, através de suas redes sociais, essa situação do Pix, do dinheiro que caiu lá. Segundo a diretoria do América Mineiro, o valor foi alto, foi um valor significativo, né? Mas eles afirmaram que vão gastar todo esse dinheiro que os torcedores do Vasco enviaram para o América Mineiro em ações sociais, né? Sinceramente, eu não sei se eu dou risada a favor ou contra os caras, porque é contraditório, né? Mas enfim, só sei que o nosso Vasco aí é demais, né, gente? O nosso Vasco é demais da conta mesmo. O nosso torcedor aí tem que ser estudado pela NASA, né? Nosso torcedor foi lá, invadiu lá, né, a conta bancária do América Mineiro, pegou a chave Pix e ó, tá colocando dinheiro à torta à direita lá para entregar aí, né? Essa mala branca do futebol, que a gente tem esse bordão do futebol, entregar essa mala branca pro Clube Mineiro para eles vencerem lá o Bahia, né? Lembrando que logo mais aí nesse domingão, se o nosso Vasco vence a equipe do Grêmio e o Bahia perder, o Vasco já está garantido na Série A do ano que vem. Se o Vasco vencer e o Bahia empatar, apenas um empate aí na próxima rodada já garante o nosso Vasco na temporada, na Série A do ano que vem. E se o Vasco vencer e o Bahia também vencer, um empate contra o Bragantino jogando em casa garante, né, o nosso Vasco na Série A. Ou seja, dos 3 cenários que eu falei, o melhor não, todos eles envolvem, né, a vitória do Vasco para não depender da derrota do Bahia para o já rebaixado América Mineiro. Vale lembrar também
que o Botafogo enfrentou aí há poucos dias o Coritiba já rebaixado e foi a um ufa-ufa, foi um suador aí, né? Acabou aí empatando pelo placar de 1-1. Vamos torcer para o América entrar aí de maneira profissional dentro de campo amanhã, dar a vida, né? Fazer de tudo ali para jogar água no chope do Bahia, assim ajudando o Vasco. Mas aí o nosso Vasco tem que fazer também a sua parte e buscar essa vitória lá em Porto Alegre. Porto Alegre, na Arena do Grêmio, que vai ter aí a casa cheia, lotada. Todos os ingressos para essa partida foram esgotados. O torcedor do Grêmio vai à Arena do Grêmio amanhã, obviamente, para torcer para o seu clube, mas também aí para se despedir, dar adeus, dar tchau para Luizito Soares. É a despedida de Luizito Soares com a camisa do Grêmio diante o nosso Vasco. Torcedor do Grêmio, só tem uma notícia ruim para dar para vocês, que o Soares contra o Vasco vai passar em branco, não vai fazer gol, mas vocês podem fazer a festa de vocês aí bem bacana, podem cantar o jogo inteiro, mas vai dar Vascão, pronto, falei. Meus amigos e minhas amigas, assim como eu coloquei no início do vídeo, a garotada pedindo para os nossos jogadores darem a vida deles diante da equipe do Grêmio, porque o nosso Vasco não vai abarrar, eu vou ficar por aqui, vou encerrar meu vídeo, né, e vou colocar novamente esse vídeo, porque o nosso Vasco não vai abarrar, e porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis. O nosso Vasco não vai amarrar. O Vasco é para quem acredita e olha só, resistiremos. Tamo junto, valeu família, é nóis. Vasco! Oi, meu nome é Heitor, tenho 11 anos. Oi, meu nome é Sofia e eu tenho 6 anos. Oi, eu sou a Lavínia, eu tenho 3 aninhos. Oi, meu nome é Carol Blogueirinha e tenho 10 anos. Oi, pessoal, meu nome é Gigi e eu tenho 6 anos. Oi, meu nome é Miguel, eu tenho 8 anos. Oi, meu nome é Gui, eu tenho 9 anos. Como vocês sabem, enquanto houver coração infantil, o Vasco será imortal. Mas nós também precisamos de vocês. Mesmo no pior momento da história do nosso clube, O nosso coração infantil resolveu acreditar. Acredito em vocês também. O Vasco é pra quem acredita. Honrem a nossa camisa, honrem a nossa história, joguem por nós. Joguem por nós. a nossa torcida imensa quer e precisa voltar a ser feliz. Estamos com vocês até o fim. O Vasco não vai barrar, eu acredito. O Vasco não vai abajar, eu acredito. O Vasco não vai abarrar, eu acredito. O Vasco não abarrar. Eu acredito.